Parceira! Pessoal, eu tirei uns diazinhos de férias. Como podem ver, Estás tava na praia. bronzeada. Eu também, no meu bronze natural aqui. Né? Não, teu bronze natural, tu sabe que é um espetáculo, né? É um estilo. Sim, é um estilo já, exatamente. Mas eu notei algumas coisas diferentes aqui, né? Pois é, Marla, surpresas acontecem, né? E não muito boa, né, companheira? Estamos numa nova campanha. A gente adora uma campanha aqui no Duas Mulheres Depois daquela no Sofá. campanha fatídica de Procura-se um Sofá para chamar de nosso, agora nós temos o Procura-se um Cenário para chamar de nosso. Sim, estamos à procura de um cenário. Nos deram esse outro aqui. Mas vai mudar, porque a gente já foi lá, já reclamou. E mais uma vez a gente foi acolhido, o pessoal disse que sim, que concorda, que Isso. vai nos dar um E que cenário novo. semana que vem Temos volta um tudo cenário normal. novo. Temos E o um nosso cenário sofá maravilhoso volta a ganhar o destaque dele. Isso é só para mostrar mais uma vez para vocês que aqui somos nós, né, Lila, Gentina? Sempre. Ai, que cenário lindo, adorei! Não, a gente não gostou desse cenário, que fique claro. Espontaneidade em cima de tudo e autenticidade, como a gente sempre diz aqui, isso né? Isso aí, promessa é dívida. E a gente sempre diz também, né, Marla, que aqui o papo é legal, profundo, mas com leveza. E hoje, né, amiga? Sem falsas memórias. E hoje promete, né? Antes de falar do nosso tema, que é falsas memórias, eu queria falar para vocês sobre o meu vestido. Muito bem. Não tem nada a ver com falsas, ao contrário, são memórias muito legais. Olha que bacana, Lila. Uma amiga minha, a Andrea Nunes Paglioli, uma querida amiga minha, resolveu fazer um desapego no armário dela. E ela escolheu lá um número X de vestidos e camisetas e blusas e saias, etc. E distribuiu para as amigas. Olha, isso aqui eu acho que é a tua cara, isso aqui tu vai gostar. E me deu esse vestido, que era dela. Adoro isso, Marla. Tipo assim, usado por ela, veio com aquele cheirinho, perfumezinho bom de Andrea, de Dedé, que tá assistindo. E eu achei muito fofo, então eu queria sugerir, assim, coisa boa, né, gente? Fazer esses desapegos e dividir. Eu acho isso o máximo. E eu costumo fazer isso com uma prima minha, a Ana Rison, que também me presenteou. Inclusive, eu ia vir com o vestido que ela me deu e eu consegui derrubar suco antes de sair de casa. Tive que trocar e vir com esse. A pessoa. Mas eu acho bárbaro essa iniciativa Também mesmo. acho. Porque é uma maneira, assim, ó, além de tu ter toda uma peça carregada de afeto, né? De boas memórias. De boas memórias, de um afeto, ainda é super consciente, é um consumo consciente, digamos assim, é super... Gente, e esse vestido que eu achei lindo. É um vestido de crochê, todo feito à mão. Então, assim, eu amei, achei assim, uma bárbara a iniciativa. Aí, quando ela me deu, eu disse, André, eu vou usar lá no nosso programa na RDC TV dela. Eu digo, vou usar. Aí hoje eu mandei uma mensagem pra ela, disse, ó, tá aqui, ó. Eu prometo, eu compro. Ana, semana que vem, eu tava com aquele azul lindo, mas deu um probleminha. Então, semana que vem eu tô aí. Pois é, então assim, ó, realmente, esse vestido, ele me traz boas memórias, boas lembranças. Eu já vi a Dedé com ele e ela é uma super amiga, uma pessoa muito especial. Então, com certeza, também vou viver bons momentos. E o que acho que já nos ajuda, né, a introduzir no tema do programa de hoje, que é o oposto, que são as falsas memórias. Sim. Esse é um tema bem instigante, né, Marla? Porque quando a gente começa a entender como é que é esse universo aí, o que é que realmente pode acontecer, eu vou te dizer que eu fui pega de surpresa. Assim, eu achei, ele me fascinou quando eu li sobre ele, assim, e não imaginava que pudesse isso realmente acontecer e existir com tanta frequência quanto a gente viu ali. É impressionante. É um universo. Aliás, uma coisa que eu amo assim, no nosso programa é que cada tema que a gente resolve tratar, abordar, conversar, descobrir, um universo novo se abre. E esse é impressionante. É impressionante. Porque quando a Carol, que trabalha conosco na RDC TV, a Carol Paz, nos sugeriu falar sobre falsas memórias, eu imaginava assim, aquela coisa assim, será que eu vivi uma situação X? Sim. De uma forma bem tranquila, que até não ocasionaria nenhum problema. E aí a gente começou a estudar para fazer esse programa. Gente, isso é muito sério. É muito sério. E isso que eu imaginei, assim, e ele é muito recorrente também, né? E tem bem, nem vou começar a adiantar aqui, vamos esperar as nossas convidadas, daqui a pouquinho elas estão aí com a gente, mas realmente, eu acredito que quem assistiu o programa hoje vai mudar um pouquinho a sua forma de se relacionar com as memórias, né? E também com as memórias que algumas pessoas trazem para elas, né? Porque para mim, eu te confesso que já deu uma mexidinha. Para mim também. Eu já estou questionando um monte de coisas, passagens da minha vida. Mas será que isso realmente aconteceu? Ou será que alguém me disse, olha, Marla, quando tu tinha 8 anos,
Tu tropeçou, caiu no escorregador, E ficou machucou com medo. o nariz, e aí por isso tem medo do escorregador. Eu não sei se isso aconteceu na minha vida. Eu acredito que esse programa vai fazer as pessoas pensarem muito nisso tudo depois, né? Então vamos a ele, vamos falar com quem entende. A gente hoje tem aqui duas convidadas maravilhosas, uma psicóloga E uma advogada. que vão explicar tudinho pra gente. Fica aí. A gente já volta. Ai, gente. Voltamos e a gente está com uma brincadeira Tô nova chocada. aqui também. A gente está propagando a nossa mensagem, nosso programa para mais pessoas. Eu vou apresentar aqui Isso. a nossa primeira convidada, que é a Vitória Baixe, que é advogada e também mestre em psicologia. Mas antes de apresentá-la... Não, mas ela tem uma outra sim, qualidade. calma aí, que eu já ia contar essa Não. outra qualidade. Tu sabe qual é? Claro, já sei. Tá anotando? Antes, eu ia contar aqui que, além de todas, digamos, toda essa formação para conversar com a gente sobre falsas memórias, Verônica, a Vitória já vai te explicar aqui o que é falsas memórias, né? O marido da Vitória é fã do Duas Mulheres num Sofá. Não sei, fã Mas acompanha. Fã tu que tá falando. Eu já aumentei. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Não, Sabe ela como é que é? disse que ele nos assiste, que Eu inclusive já disse ele que é apresentou fã. o programa pra ela e eu disse, poxa, que fico feliz, Se porque... ele acompanhou até a saga do sofá, é fã já pra mim. Obrigada. Tá, como é o nome dele? É Orontes. Orontes! Muito obrigada pela audiência. Convida A gente- todos os teus amigos, homens e mulheres e de qualquer gênero para assistir o nosso programa. A gente ficou muito feliz com essa notícia, exatamente por ser um homem nos assistindo também. E olha aqui, ó, Lila, não é pra me gabar, mas assim, ó, a gente agora resolveu fazer um watch party, que é uma coisa assim super moderna para quem tem moderna. Facebook, que é uma coisa de gente velha, mas tudo bem. E aí os nossos amigos estão entrando, gente, meus amigos amados, Que todos legal. todos vocês, meus amigos, que estão nos assistindo. E vocês também, os meus amigos que também estão assistindo meu Watch Party. Tá, mas mais os meus amigos do que os amigos da Lila, sabe por quê? Porque eu tenho uma amiga, gente, na Holanda, que tá nos... Ô, Helena Viscal, na Holanda! Legal. Uhul! Orontes. O Orontes. O Orontes, então, tu estava dizendo que ele... Sim, ele acompanha vocês desde o início. Acompanhamos toda a saga do sofá, da busca pelo sofá. pra Agora chamar vai de ter a saga nosso. do cenário. Mas então, agora Isso. começa uma nova saga. Procura seu cenário para chamar. Esse cenário Estaremos não acompanhando. nos pertence. Se faz de conta que tem um nada aqui atrás. Fundo infinito, faz de conta, né? Fundo infinito. Mas que legal saber isso e que legal esse assunto que a gente vai conversar hoje, né, Vitória? É um assunto incrível, assim, é muito instigante. É um assunto que fora do Brasil já é estudado há muitas décadas. E graças a profissionais muito qualificados aqui, brasileiros, está também sendo cada vez mais discutido, estudado, tanto teoricamente quanto empiricamente aqui no Brasil. E aí eu preciso fazer um destaque ao grupo aqui da professora Lilian Stein, de Porto Alegre, da pós-graduação da psicologia, que é hoje a pioneira no Brasil Nossa, no é uma- estudo. Parabéns, E eu tive o grande privilégio de conduzir a minha pesquisa de mestrado no grupo dela, sendo orientada por ela. Então, assim, hoje em dia ela é um grande nome, uma né? referência. É uma referência. Mas, Vitória, assim, ó, vamos começar do começo? Tu Vamos precisa lá. Que explicar. são falsas memórias, porque a gente acha assim que eu achava até agora, e vamos ver se também não um pouquinho disso, falsas memórias é uma coisa assim que eu achava que eu tinha vivido, porque tem uma coisa muito comum assim, por exemplo, às vezes tu pega uma fotinho tua, lá de quando tu tinha 5 aninhos, aí tu lá com uma roupinha tal, do lado de um balancinho. Aí tu cria toda uma história, mas de repente aquela história não aconteceu, ela vem através de uma imagem, né? Uma história que tu cria, ou que alguém te contou e que não necessariamente é a verdade. Eu achava que isso era uma falsa memória, ponto. O que é falsa memória? O que são as falsas memórias? Bom, como o próprio nome já diz, né? A gente já pode tirar daí um conceito. As falsas memórias são memórias de eventos que não aconteceram. Ou a deturpação, né, de alguma situação. Quando a nossa memória ela funciona corretamente, saudavelmente, nós temos falsas memórias. Né? Assim como nós esquecemos de muitas coisas. Né? Isso é muito bom, é saudável. Sim. Seria muito ruim se a gente lembrasse de absolutamente todas as coisas que aconteceram na nossa vida. Então, isso é importante. Assim como é saudável e esperado, natural, nós nos esquecermos de coisas, da nossa memória se enfraquecer ao longo do tempo, também é esperado que se crie falsas memórias.
E isso pode acontecer tanto de uma forma espontânea, natural. Isso eu queria saber. Então, isso, por exemplo, assim, é muito... enfim, um exemplo que aconteceu comigo, que muitas vezes eu uso, assim, quando eu tô dando palestras sobre isso. Um dia eu entrei na PUC e eu sempre entrava, né, por ser aluna, eu sempre uso meu cartão de estudante. Então, passei ali na catraca da entrada e entrei. Na hora de ir embora, eu fui sair lá pelo estacionamento e dizia entrada dupla. Dizia que eu não tinha ingressado com aquele cartão. E eu disse não, fui lá, teimei, disse não, moça, mas eu lembrava vividamente de ter pego meu cartão, passado e ingressado dentro do estacionamento da PUC. E aí eu teimei, tanto que a moça lá me liberou a saída. Quando eu entrei dentro do carro, eu olhei pro lado, tava o ticket do estacionamento. Uau. Então, assim, eu cheguei aquele dia na PUC, achei, lembrava que eu tinha, e eu, na verdade, então eu tinha isso apertado no botão e entrado. Não é apenas um esquecimento, assim, é uma Houve uma alteração. E por quê? Nesse caso, como todos os dias, esse é o procedimento que eu faço, de pegar o cartão, passar. Isso já dentro da minha vivência, né, do meu cérebro, digamos assim, aquilo já é uma memória semântica, é uma memória genérica, de que todos os dias eu entro na PUC e uso meu cartão. Já está registradinho isso aí lá, associado. E aquela memória literal, ou seja, daquele dia, daquele evento, daquele papelzinho, daquele botão, se esqueceu. Então a falsa memória seria aquele momento em que tu disseste, não, eu entrei com o meu crachá. Lembrava, a memória é vívida. Tu tinha a memória eu lembrava. como tu disseste e para quem tem a falsa memória, ela não consegue discernir de uma da outra. É como se aquilo fosse verdadeiro. A gente está falando, né, Vitória, de falsas memórias que eu vou chamar de inofensivas. Que não são graves, que não acarretam maiores problemas. E eu tenho um exemplo inacreditável na minha família. Uma pessoa da minha família foi se formar na faculdade e ela tirou foto com a toga e tudo mais e jura de pé junto que se formou lá na URGS, no salão de atos. Salão de atos da URGS, com toda a turma que entrou. Só que ela se formou em gabinete. E eu tenho provas, eu tenho pessoas da minha família que foram no gabinete acompanhar essa pessoa, porque ela ficou pendurada por uma nota. E ela conta detalhes dessa formatura. Detalhes, assim, detalhes. Quem atendeu, como é que foi o bastidor. Então, resumo. Essa eu acho uma falsa memória bem forte, mas ainda assim inofensiva. E olha que interessante, né, o que tu tá dizendo. Nesse caso, tu tens uma prova, né? Tu diz que tu tem uma foto dela em gabinete se formando. Não, ela não tem a foto do gabinete, ela tem a foto com a toga. Ela tem uma testemunha que foi ao gabinete. Bom, então ela tem ainda uma testemunha que estava presente. Mas ela até hoje briga, que a pessoa está mentindo. Agora, vamos pensar numa outra situação, né? Quando isso deixa de ser uma questão inofensiva. Vamos pensar numa pessoa que testemunha de um crime. Sofreu um assalto, né? Passou por uma situação, um crime, e ela precisa reconhecer uma outra pessoa, né? E aí não tem uma filmagem, não tem uma foto, não tem outra pessoa que estava junto, e aí ela precisa dar um testemunho, dar o seu depoimento. Imagine se isso que a pessoa está trazendo, esse depoimento, por alguma razão, estiver contaminado por uma falsa memória. Isso acontece, né? Acontece e, assim, em razão desses fatos, né, que estão cada vez mais noticiados e estudados, já se vê vários pesquisadores no Brasil, mas principalmente em outros países, eles estudam muito essa questão do reconhecimento de suspeitos, de como isso deve acontecer. Há pouco tempo foi realizada uma pesquisa aqui no Brasil pelo grupo da professora Lilian, numa parceria com o Ministério da Justiça, e os dados que eles coletaram foram assim, muito, muito interessantes, mas também muito preocupantes, né? Porque eles chegaram à conclusão de que não existe um procedimento, de que tem uma heterogeneidade muito grande nas formas com que esses reconhecimentos são feitos, tanto lá na fase policial, né, tanto depois em juízo. E aí tem inúmeros fatores aí que estão envolvidos. A forma com que a testemunha é perguntada pode influenciar no relato dela e no que ela vai lembrar. A quantidade de vezes com que ela é perguntada. Se é uma criança, um adulto, também tem formas. Mas é que o que eu queria comentar, que eu acho mais impressionante, que o que realmente chamou atenção é que as falsas memórias, até onde eu sei, elas começaram justamente a ser estudadas justamente em função desses crimes, porque eles são baseados, a solução desses crimes são baseados nos testemunhos. Sim.
Então, na medida que o testemunho é a prova mais importante, não sei se eu posso chamar de prova, tá correto? Com certeza. Às vezes é a única prova. Exato. Como é que tu vai ter certeza de que aquela pessoa tá certa? E não é a mentira deliberada. Sim, é eu vou lá né? mentir. Não, o testemunho, ela realmente, por algum motivo, por indução de outros, no caso, muito de crianças, né? Ela acaba relatando algo que não aconteceu. Isso. É isso que acontece. Marla, a gente assistiu um vídeo, eu me esqueci o nome do TED. Elizabeth Loftus. Isso, que ela é uma narra grande pesquisadora pesquisadora. dessas, que ela começou a se interessar, que ela já se interessava por isso, e ela narra um episódio que uma pessoa foi acusada de um crime e que a maneira como foi conduzido, assim, os testemunhos, né, assim, como foram averiguar, as como inquirições, né? Isso, acabou, e o cara era inocente no final das contas, né? Tem um caso muito conhecido que aconteceu na década de 80 nos Estados Unidos e que foi um dos casos que impulsionou as pesquisas nessa área, que aconteceu numa escola, numa pré-escola nos Estados Unidos. Sim. E o que aconteceu nesse caso, né? Foi horrível. Por alguma razão, a mãe de uma das crianças achou que o filho poderia ter passado por alguma situação De abuso na sexual escola. da professora. De um dos professores. E aí foi na polícia, e a polícia, muito bem intencionada, pediu para todos os pais das crianças perguntarem para as crianças se teria acontecido alguma outra coisa. E esses pais foram perguntando, e as crianças começaram a relatar situações que comprovadamente não haviam acontecido. Como que elas tinham sido vítimas de mutilações, que havia túneis secretos embaixo da escola. E isso, claro, se conseguiu comprovar que não existia. E a partir daí, foi um processo muito longo, caríssimo. Essas pesquisas, né, principalmente as pesquisas experimentais em falsas memórias, elas foram muito impulsionadas. E aí, hoje, né, tem inúmeros desdobramentos práticos. A memória realmente é uma caixinha preta, né? Porque, até pegando não é, o exemplo... Porque por mais que se estude, né? Não, e pegando o exemplo, assim, eu fico imaginando, né, Vitória, me corrige, por favor, se eu estiver errada. Pegando o exemplo da criança, que me parece assim, ser muito suscetível à falsa memória. Por exemplo, a mesma criança, tá? Pequenininha, 3 aninhos, 4 aninhos, está num parquinho, tô no parquinho para deixar leve o negócio. Cai no escorregador e aí ela chega em casa e caí do escorregador. Isso que aconteceu. Mas a mãe da menina disse, não, mas eu vi aquele menino ali, ele te empurrou do escorregador. Aí ele chega em casa dizendo que o menino empurrou do escorregador. Mas o menino não empurrou, o menino estava 2 degrauzinhos. Quer dizer, isso é uma falsa memória criada na mente da criança. E isso, ao contrário daquelas espontâneas, que foi o exemplo que eu dei eu chegando na PUC, isso é uma falsa memória sugerida. Sim. Que é aquela que é influenciada, trazida, né, gerada por um fator externo. Então, quando essa mãe diz, não, mas tu caiu, não, ou diz, não, o menino te empurrou, mas eu vi, tu não lembra, mas doeu quando ele te empurrou, aquele menino estava brabo quando ele te empurrou, pode ser que daqui a algum tempo, essa informação nova seja incorporada à memória daquela criança e ela passe a relatar a como odiar se todos os meninos que sobem no escorregador na vida, que acha que vai ser... Algo que me chamou muito a atenção, e agora te ouvindo falar mais uma vez, são a questão dessas terapias, como algumas terapias que sugerem, né? Nada contra terapia nenhuma. A gente está falando de dados que foram estudados, né? Tipo regressão e outras assim, né? Sim. Que existe tem que ter muito cuidado com isso, né? Existem técnicas que são extremamente sugestionáveis, né? Então, e claro que quando a gente vai falar de algum tipo de terapia, existe um propósito naquela terapia, né? Que é uma hipnose pode ser feita para alcançar um relaxamento, enfim. Mas existem técnicas que são altamente sugestivas, né? Sugestionáveis. Por isso que quando uma avaliação, vamos pensar dentro de um processo judicial, né? Uma criança ali foi ouvida, depois ela vai ser avaliada, fazer uma avaliação psicológica por um psicólogo. Existe todo um proceder ético, né, metodológico, que tem que ser observado e que tem que ser tomado, porque somente assim vai se cercar ao máximo aquela memória. Aquela coisa da cena do crime, né? Tu não vai pisotear nas impressões digitais que estão lá, tu também não pode pisotear na memória, tu tem que tomar precauções máximas. Isso eu achei interessante que tu disseste, só para complementar, Marla, essa questão de ter todo um cuidado, existe uma metodologia, uma questão ética, assim, então tudo isso sendo levado em consideração,
sendo bem conduzido, digamos assim, Vitória? A gente tem que estar Claro, atento, e né? isso é muito importante, assim, claro, eu trabalho numa área que é direito de família. Pode parecer, isso não tem nada a ver com falsas memórias, Não. mas tem muito a ver, né? Alienação Porque parental. nos processos de guarda, às vezes a disputa entre os pais é tão fomentada, o litígio é tão alto, que surgem alegações de maus tratos, de abuso, enfim. Como advogados, é muito importante ter esse conhecimento também de que, bom, às vezes a criança está relatando alguma situação, mas vamos ver todo esse contexto. E aí a importância também da avaliação psicológica bem feita, né? De um estudo social bem feito, de uma entrevista investigativa bem feita, um depoimento especial com perguntas corretas, com perguntas não sugestivas, né? Então, tudo isso para o próprio advogado que atua tanto na esfera penal quanto, no meu caso, né, no meu escritório, na esfera de família, é muito importante ter conhecimento desses fatores que podem ter algum tipo de influência, né? Que podem prejudicar a qualidade daquele relato, para, né, ter a melhor atuação, mais ética possível. Vitória, no próximo bloco a gente vai conversar com uma psicóloga forense que vai, com certeza, trazer muito desse aspecto psicológico, mas também de coisas bem complexas e complicadas. A Sônia vai nos contar alguns exemplos. Só para complementar, eu queria contar que eu li que a Elizabeth Loftus, que é uma hoje das maiores especialistas nessa área de falsas memórias, ela foi vítima de uma falsa memória na própria vida, né? Quer dizer, venderam para ela a ideia a vida inteira de que ela tinha sido a primeira a ver a mãe morta. Isso, numa piscina, Numa piscina. E, na verdade, ela anos mais tarde foi saber que não, que ela só foi ver a mãe no velório. E aquilo acompanhou ela durante toda a vida e, com certeza, acarretou muita tristeza e muita dúvida. E foi uma das coisas que até incentivou ela a ingressar nessa área. Então, assim, né? que eu quero dizer assim, é que, na verdade, ninguém está livre, né, como nada na vida, quer dizer, todos nós talvez, ou muitos de nós já tiveram, de alguma forma, um contato com alguma coisa que não ficou bem explicada. Claro, e eu acho que o mais importante, assim, disso tudo é a gente perceber que, por mais que a gente reclame da nossa memória, a nossa memória é maravilhosa, né? A gente está aqui hoje porque a gente acordou, lembrou e... Tu volta daqui a pouquinho, porque a gente vai chamar a Sônia para conversar com a gente. Claro, falamos mais. E no último bloco a gente vai juntar aqui toda a mulherada, duas mulheres, que são 4 no último bloco, para falar sobre esse tema. Voltamos a seguir. Isso aí. Oiê, estamos de volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá e a Sônia. A Sônia Rovinski, psicóloga forense, que vai continuar conversando com a gente sobre esse assunto tão instigante que são as falsas memórias. Bem-vinda, Sônia. Obrigada, muito obrigada. A Sônia está aqui bem tonta com a gente falando ao mesmo tempo. Mas até falando em mulheres tontas, uma coisa muito legal que eu penso é que também, né, Sônia, a gente tem que ter atenção para o que eu vou falar, não é ipsis liter, né, para seguir ipsis literis. A gente tem que ter, eu acho, algumas viagens, umas não falsas memórias, mas umas escapadinhas da nossa memória, porque senão a gente vira escravo de lembranças e de dores e de rancores que a gente não é muito afim de lembrar. Acho que a gente também cria esses mecanismos, né? Sim, eu acho que faz parte, né? A gente acaba criando, às vezes, imagens que a gente tem da gente. Não quero lembrar. E acaba guardando as coisas boas, né? Aliás, assim, eu acho que esse é um funcionamento também que a gente pode pensar que, às vezes, a pessoa, até por ter alguma característica mais depressiva, alguma coisa assim, às vezes ela pode ficar lembrando só as coisas ruins também, né? Conheço a memória pode assim. ser seletiva para as coisas boas ou para as coisas ruins. Assim. E que daí fica uma coisa muito ruim. Então, tu vê, tem as memórias boas, as memórias ruins, as memórias... E as falsas memórias, que podem ser falsas ruins e falsas boas, quer dizer... Eu digo que essas boas e ruins ficam ligadas à falsa memória quando a gente acaba esquecendo, né, das outras, né? Então, por exemplo, se para mim tudo é ruim, eu vou para a praia e peguei uma semana em que choveu 3 dias, eu me lembro só dos 3 dias que choveram. E aí eu volto dizendo, olha, choveu o tempo foi inteiro. Horrível, né? Mas isso vai acumulando. E aí eu fico muitas vezes com a ideia de que as coisas comigo dão errada e que, né? E aí entra nesse ciclo. Exatamente. E quando mesmo que essa memória, digamos, seja falsa, isso também acontece, esse ciclo? Tipo, as pessoas... Sim, é porque eu vou guardando, né? Eu até estava pensando, eu estava ouvindo vocês e pensei num exemplo, que eu acho que a ideia de uma coisa mais solta um pouco, me lembrei do exemplo comigo, né? Tu vê, todo mundo tem. Todos têm. Todas somos não, normais, não basta, então. não, sendo psicólogo não é imune às falsas memórias.
E eu me lembro que eu sempre tive uma imagem que eu cheguei a querer ser professora de matemática. Eu amava matemática e sempre fui bem em matemática. E vai lá mexer nas... Eu ia brincar contigo, isso não é nome. Não, vai lá mexer nas coisas. Um dia eu abro um boletim meu lá e encontro uma notinha vermelha de matemática. Uau! E aí eu olho aquilo e digo, mas como? Não pode? Cheguei a olhar se era meu aquele boletim mesmo, porque não podia ser. O que eu queria dizer assim, ó, eu simplesmente retirei da minha Tu achava que tu era ideia. kid em matemática. Porque pronto. assim, era o que eu gostava, era, né... talvez no maior número de vezes eu me dava bem naquilo. Então, a ideia que eu fiquei é que eu sempre fui assim. E isso é que eu quero dizer assim, a gente acaba às vezes construindo um estereótipo e as coisas que a gente guarda em relação a esse estereótipo. Uau! Né? Agora, me diz uma coisa, Sônia. Quanta como coisa é dá que pra é... se criar? Não, isso desculpa. não. Como é, o que faz uma psicóloga forense Sim. frente a falsas memórias? Quer dizer, faz esse link, explica pra gente, assim, onde é que tu entra aí? Primeiro, não faz mágica. Né? Essa é a primeira questão importante. Realmente nós temos limitações com as falsas memórias. Quando a gente está na área forense, né, que é a minha experiência e onde que é a área do crime, questão, né? Não, crime civil também. Eu sempre trabalhei na área civil, né, com família. O que é importante, não sei, assim, a repercussão dos fatos que são trazidos são muito importantes, porque o testemunho tem um aspecto muito importante. Né? Decisões judiciais podem ser tomadas, às vezes até de afastamento, em função de um possível maus tratos, alguma coisa assim. Então, a informação que é trazida, seja pelos pais, seja pela criança, ela tem um peso muito grande dentro, né, da área forense. Então, quando a gente está trabalhando nisso, muitas vezes fazendo uma avaliação ou escutando um testemunho, a gente precisa trabalhar sempre com 3 hipóteses, eu sempre digo, né? São 3. Os fatos aconteceram assim como as pessoas estão relatando. Né? Tá, ok. Segundo, as pessoas estão relatando fatos intencionalmente, de forma diferente, mentindo. Okay. E aí Interessadas num lado. Porque assim, eu penso assim, ó, não vou dizer que né, eu nunca encostei a mão, nunca bati no meu filho, porque se eu disser que eu bati uma vez, pode ser que eles mentiram a criança. Então, intencionalmente, eu vou lá e digo, esse fato eu não vou relatar. Isso é intencional, né? Não é falsa memória. E a terceira possibilidade é a falsa memória. E que foi construída, assim como vocês viram nesse primeiro bloco que eu estava acompanhando, né, por vários motivos. Às vezes por fatores externos, né, alguém que sugeriu alguma coisa, né, que disse que aconteceu alguma coisa. Induziu. Ou às vezes por fatores internos, de compreensão errada. A própria criança pode, às vezes, né, um fato que acontece muito, né, que a gente diz que às vezes existe até a ideia de uma situação inadequada, né, de estimulação sexual, alguma coisa assim, e que, na verdade, foi simplesmente um atendimento higiênico que um genitor deu para essa criança. Né? Porque tem que limpar, quer dizer assim... Ó, sim, que daqui a pouco ele pergunta, o fulaninho botou a mão te levou no banheiro, levou. No popô. Mas levou no banheiro, tá. Né? Mas e aí, encostou no teu pipi? Sim, bom, isso. aí assim, para limpar precisou encostar. Então, a resposta da criança, sim, encostou. Então, às vezes é nisso que tu tem que estar atenta, quer dizer. Vai acontecendo, né? E como é que tu consegue discernir entre essas 3 opções? Como é que é o trabalho do psicólogo forense? Tu disse, não tem mágica nem nada, né? Mas e como é que é lidar? Porque me parece que é bem tênue, assim, né? Nós temos, assim, ó, vou colocar em 2 situações. Uma, né, que é o que eu acho que hoje mais temos trabalhos acadêmicos e a preocupação, com a situação de como tu entrevista essa criança. Né? Então, nós temos protocolos hoje que orientam como fazer a pergunta, como, né, para não induzir. Então, tem todo o cuidado de que, durante a entrevista que eu faço com essa criança, ou até com as pessoas adultas também, eu não vou perguntar de uma forma a induzir. Né? Então, isso a gente tem um certo controle. E nesse momento, tu está sozinha com a criança ou sempre tem outras pessoas, sim, acompanhando, para que até todos possam ver que está tudo acontecendo? A princípio, as situações são feitas sozinha com a criança, exatamente para que ela não tenha um apoio, até um apoio externo, de pressão, alguma coisa assim, a levar ela a dizer alguma coisa em função de uma outra pessoa da sala. Né? Então, aqui assiste minisséries policiais, é sempre com aquelas janelas. Assim. É isso que eu fiquei pensando, mas tem o vidro. Eu assisto bastante, né? Tem que ter janela.
dela. Tem o vidro aquele que as pessoas estão olhando por trás. Não, hoje nós temos até... câmera, alguma coisa assim. Não, assim, ó, hoje a estrutura do judiciário é que também depende se é avaliação, é obtenção do testemunho, são situações diferentes. Nós temos hoje, né, quando é uma avaliação psicológica, é na sala, não há... Né, há até uma orientação de que essas entrevistas deveriam ser gravadas, mas não há uma exigência nesse sentido. Porque aí o psicólogo, como um técnico, faz essa avaliação e ele tem que responder por isso. Mas nós temos hoje já a própria lei que estabelece como deve ser colhido o testemunho da criança. E aí ele é gravado e ele é feito numa situação, né, que a gente chama de depoimento especial, em que a criança fica numa sala especial com um psicólogo ou um assistente social que vai, então, entrevistar essa criança. E que esse psicólogo assistente social tem um ponto no ouvido que pode falar com a sala de audiência, porque na verdade é um procedimento de audiência, né? Não é uma avaliação psicológica. É um procedimento de audiência e que daí o psicólogo apenas está ali como um entrevistador auxiliando para que seja feito. Mas assim, a gente está aqui falando quase que o tempo inteiro de crianças, mas na verdade assim, vamos explicar aqui, é porque em princípio, as crianças são mais suscetíveis, né? Como a gente já falou no bloco anterior, mas não é necessariamente, não. Isso não acontece só com crianças, né? Como a gente viu no caso E também eu fico imaginando assim, quantas coisas não foram plantadas naquela infância e vão repercutir lá num outro momento da vida, até em função de algum problema, né, penal. E é isso que eu ia dizer, quando eu disse sim, nós temos duas questões. Uma é como entrevistar a criança, e aí nós temos um uma certo técnica. controle. Sim, sim. O problema é quando essa criança, ou adulto, não importa, essa pessoa que vai fazer um testemunho, eu acho que até no bloco anterior se falou, né, nessa coisa do, às vezes, as vítimas de crime, que vão identificar pessoas, enfim, então são adultos também. Essas pessoas, então, às vezes chegam com informações já. Entendi. Né? Porque ela viu alguma coisa no jornal e juntou. Ou porque a criança, nesse sentido, dentro de uma família, ouviu. Né? Que sempre diz assim, ó, a gente precisa saber, porque quando uma mãe pergunta ou um pai pergunta para uma criança alguma informação, ele está fazendo uma entrevista com essa criança. Se a babá conversa com a criança, está fazendo uma entrevista com a criança. É verdade. E tem a madrinha surreal, conversa. né? E tem fatos, assim, a gente até brinca, às vezes, assim, acho que já teve até livro sobre isso, aquelas frasezinhas das crianças, assim, para aí, filhinho, mamãe já vai voando para casa. Na imaginação da criança, a mãe vai voar. Eu tenho uma situação inacreditável. Uma vez eu ouvi com esses dois olhinhos e ouvi com os meus ouvidinhos. Uma criança disse assim, mãe, e o bebê da Dinda? Aí ela disse assim, a Dinda perdeu. Mãe, aonde que ela perdeu o bebê? Vamos procurar. Ela vai, né? Imagina que coisa maluca na cabeça de uma criança. Ficar pensando pro resto da vida que a Dinda perdeu um bebê. Sabe que isso aconteceu também muito engraçado, também numa situação assim que eu estava com uma amiga minha e ela disse, a fulaninha não vai poder chegar em tempo, nós conversando, porque ela ficou presa no trabalho. E a criança, ela tá presa, como é que ela vai sair lá de dentro, sabe? Claro. Então, na verdade, a gente está dando exemplos de como a criança é mais suscetível por essas coisas, né? De repente, escuta lá, pegou um papinho e... Sim. E aí vai para frente um juiz, assim, não, mas ela perdeu a criança. Não foi no shopping, porque eu tava, não sabe? Aí começa. Falsa memória total, né? E aproveitando o exemplo que tu deu lá da pessoa que se formou, né? É que eu posso dizer assim, essa pessoa vai levar essa informação pro resto da vida. Total. Não tem como... Hoje em dia nós estamos cheios de filmes, fotografias. Antigamente não se tinha tanta coisa assim. Verdade. Então hoje a gente pode pegar e mostrar, dizer, mas tá aqui. Não, mas né? aí é que tá. Essa pessoa tem a foto de toga, com o chapéuzinho, com aquele negocinho. Aí, claro, não, mas olha aqui. Só que não, ele ficou pendurado. Gente, é muito maluco. Eu digo assim, nós não temos recursos técnicos para poder diferenciar. Se a criança vem relatando, a pessoa vem relatando uma coisa, é exatamente o que ela tá dizendo. Para ela é a verdade e não tem como... Falando nisso, conheço uma pessoa, eu não sei se isso é doença, se tem a ver com falsa memória ou o quê, mas ela fala coisas que tu não pode escrever embaixo, entendeu? Opa. Eu acho que é falsa, não sei se é falsa memória, não me fofoca. parece... Não é fofoca, não é nem fofoca. Assim ela diz, por exemplo, mandei entregar aquilo naquele endereço. E tu está certa que ela mandou entregar. Aí daqui a pouco te ligam, quando é que tu vai entregar isso aqui? Mas não foi entregue. Ela me disse que mandou entregar ontem.
Mas isso me parece, são fatos assim, tu entendeu? Que acontecem com muita frequência com essa pessoa, assim, que eu conheço. Isso pode ser falsa memória, não, já é outra doença, já é outra a gente coisa. pode até pensar de outra forma. Mas Pensou eu várias acho, vezes, mas eu entendeu? acho que eu posso pegar a ponte daí, assim, ó, uma coisa é certa. Quando a gente começa a repetir uma coisa e a padrão, repetir né? Não, repetir assim, ó, eu digo uma coisa pra pessoa, daí eu volto a dizer de novo. Essa é uma possibilidade de eu estabelecer uma memória pra mim. Ah, tá. Tá? Não estou dizendo, não sei como é que, né? Sim, Porque sim, essa pessoa sim. pode ter um transtorno, um outro tipo, mas Existe transtorno também o pra fato estar, de né? o fato de eu ficar dizendo Vendo? para as pessoas alguma Entendi. coisa, eu vou construindo uma Sim. imagem dentro da minha cabeça e passo a E eu acreditar passo a acreditar. que aquilo aconteceu. Eu, por exemplo, tenho pessoas que eu conheço que assim, vamos pegar o exemplo, Acreditam eu e a mentira. Lila. Não vai dizer quem é que tu tá... Não, tá Tu louca, não vai né? me contar quem é que eu não quero saber. Não vou contar, não, isso aí. Não, vai por comigo. exemplo, eu e a Lila, tá? Eu chego, hipoteticamente, porque eu não sou essa pessoa. Chego pra Lila e digo assim, Lila, ó, quarta-feira vamos fazer um happy hour aqui depois do programa? Tá, vamos. Aí chega na quarta-feira e digo, e aí, Lila? Nós marcamos, a gente combinou, só que a gente não combinou. Eu disse, sugeri, mas na minha cabeça eu já resolvi, inventei que ela ia. Sim. Isso é uma falsa memória, não, né? Sim, não, pode ser, porque o que eu quero mostrar assim, ó, que às vezes a falsa memória não quer dizer que tu construiu uma situação total. Às vezes ela pode ter distorções. E essas distorções podem ser, inclusive, em relação, às vezes, a pessoas. Né? A gente achar que aconteceu com a fonte que a gente chama, né? Então, às vezes, um exemplo bem claro, eu não me lembro se eu li aquela reportagem no jornal ou se eu ouvi na televisão. Ah, isso eu faço todo dia. Essa é uma questão de falsa memória de fonte. E aí vem a minha pergunta, já que eu faço todo dia. É normal quem tem falsas memórias, né? Ela pode é um se considerar uma processo pessoa normal, É um assim, não tem nenhum problema, É um né? processo normal. Pode conviver em sociedade com Pode. toda tranquilidade, né? E tu começou a rir, mas é verdade. Claro que assim, ó, existe uma grande diferença entre as falsas memórias e a mentira, que é uma falsa memória deliberada, feita de propósito, não é falsa memória daí. Conta aí pra Uma nós, dá dois mentira. exemplos, o que seria uma Não, mentira e o que a seria motivação. diferença. É o que É, vem, a assim, ó, motivação, muito bem. a mentira é intencional. Isso aí, intencional. Eu vou dizer uma coisa que eu sei que não aconteceu, porque eu vou ter um ganho com aquilo. A falsa memória, eu estou comunicando um fato que eu tenho certeza que aconteceu. Essa é a grande diferença. E essa criação está lá dentro de ti. Está lá e orienta, entende? Sim. Faz parte até da imagem que tu constrói de ti, faz parte da tua vida. Vocês não Uau, sabem é um a desafio, Lawson, né? Que ela carregou pro resto da vida. Sim, imagina. É isso aí. Sônia, tu vai ficar aqui com a gente, tá? Porque a gente vai fazer um intervalinho. Já acabou o bloco? Jesus voa. Não, mas tem outro. Ainda bem, não, mas já acabou esse bloco. Ah, Nós eu me vamos- empolgo aqui no papo. eu nem Agora vejo a gente passar. vai pro último bloco, aí a Vitória vai voltar aqui para complementar e nós vamos ficar com uma psicóloga forense, uma advogada que sabe tudo de falsas memórias. Memórias. Meu Deus, aí o bicho vai pegar. Vamos lá, então. Até daqui a pouco. Opa! Bom, oiê, agora estamos de volta aqui com todas as mulheres. Todas as mulheres no Sofá sofá. cheio de mulheres, com a Sônia, com a Vitória, que estão participando aqui desde o início desse programa, onde a gente está falando sobre falsas memórias. E a gente brincava aqui, né? Assim, por exemplo, televisão, né? Se tu consegue arquivar e guardar o programa, né? Se não grava em Não cima. vai ter. A gente consegue depois ter certeza, assim, vamos ver, será mesmo? Não vai rolar uma falsa memória. Não rola falsa memória. E também, pô, agradecer gente, assim, ó, Ai, eu nem olhei o meu, gente, povo desculpa. louco, gente, que Que eu legal. amo muito, assim, porque eu fiz um watch party no meu Facebook. E aí entrou, assim, amigos queridos de várias partes do mundo, gente que eu adoro. E Eu vou agradecer tão os meus, que eu não tô participando. vendo, eu não tô olhando, eu não tô me A conectando. Grabins botou Beijo. que máximo, a Dedéia botou, Necão Castilhos falou aqui um negócio bacana, a Nina Schwer e tantos outros. A Vera Armando, querida amiga jornalista, bem-vindas, lindona, sucesso sempre, cada vez mais. Pra ti também, Veroca, te love you. E aí, gurias? Vamos lá, então. Então, e aí? Quais são as conclusões desse nosso programa, gurias? Vamos lá. Agora começando. divirtam-se. Agora, uma das coisas assim que a gente estava conversando antes, que era essa questão, né, que a falsa memória, quando tu disseste ali que vai te construindo internamente, né? Uma construção assim, ela é possível desconstruir depois de anos e anos e anos e anos. Voltar atrás. Voltar a atrás. fita. Tipo assim, rebobinar essa fita Ah. e mudar. Assim, o que a tua experiência já te mostrou, né?
A minha experiência, realmente, o meu trabalho sempre é na área forense e a preocupação é com o que sim. a gente leva de, né? Mas a gente sabe, por exemplo, até associando com uma questão da área forense que é importante, a gente sabe que, por exemplo, a psicoterapia, vocês estavam falando no outro bloco, né? Ela é um processo de ressignificar, independente, não precisamos nem falar em coisas mais intensas, enfim, mas qualquer psicoterapia, o objetivo é ressignificar uma experiência. É assim que a gente trata as pessoas. Então, assim, é modificar esta memória que de alguma forma eu tenho. E nisso eu posso estar até transformando por uma coisa que não foi bem assim. Entendi. Claro transformando que, para melhor ou para pior. Porque na um lado ou outro. E pegando o gancho assim, do que a Sônia está dizendo, a gente vê a importância de se tomar todas as precauções para que essa memória seja acolhida o quanto antes, né? Aconteceu o fato, se tomar precauções para que ela seja... mais o tempo passa, mais fica Quanto mais o tempo passa, mais deletérios os efeitos vão ser, né, para essa memória, porque a gente sabe que o tempo é um dos fatores que mais prejudica a memória. Tanto ela vai sendo esquecida, vai ser, os traços de memória vão sendo perdidos, esses traços literais. Então, quando se colhe um depoimento, um testemunho, o que se quer, afinal de contas? É se ter o maior número de informações úteis para o deslinde daquele feito, né? O juiz não quer saber se era um homem brabo. Ele quer saber que era um homem vestindo uma camiseta de tal cor, segurando uma arma. E esses traços literais, a arma, o revólver, né? A cor do casaco, a cor do boné, isso são traços literais que são perdidos muito rapidamente. Vocês que provavelmente tiveram essas cadeiras na faculdade, né? E eu me lembro, já ouvi depoimentos de amigos e pessoas da minha família que estudaram direito, que tem uma determinada aula, assim, que entra, por exemplo, assim, no meio da aula um palhaço. E ele pula e sai. Aí o professor pergunta, e o que vocês viram? Nós vimos um palhaço. Tá, mas e que cor eram os olhos do palhaço? Né? E que cor era o sapato do palhaço? E aí começa, no que tu realmente tem que prestar atenção. Que era um palhaço, todo mundo tá vendo. Sim. Mas tu tem que ir no detalhe. E muitas vezes os detalhes periféricos, eles são de extrema importância. Exatamente. Eu não posso esperar que uma vítima, digamos num assalto num banco, eu não posso esperar que ela tenha essa frieza. Que ela tenha visto todos os detalhes periféricos, né? Com uma atenção muito grande, ainda mais naquele período, naquele momento de emoção, né? De estresse. A gente sabe que a emoção, ao mesmo tempo em que ela pode, algumas vezes, facilitar a aquisição e a manutenção dessas memórias, ela também, às vezes, provoca uma distorção maior das memórias e, ao mesmo tempo, um convencimento muito grande de que aquilo realmente aconteceu, né? A pessoa acha que por ter vivido um evento com uma carga emocional muito alta, que aquilo tem uma probabilidade maior de realmente ter acontecido, isso eu também já vivi. quando, na verdade, não é bem assim, né? Então, tem todos esses fatores que tem que ser considerados. Agora, uma curiosidade que me ocorreu é assim, existem memórias absolutamente verdadeiras? É possível, assim, descrever com, sabe, detalhes, os acontecimentos ao longo da vida da gente. Quer dizer, eu acho que a gente, no fim, acaba sempre, de uma forma ou de outra, ou porque escapa, ou porque doura a pílula, ou sei lá, não sei. Porque a gente não é um computador, né? Como falamos aqui da televisão, que tu fotografa aquele momento e ali tu tem a prova. Não. A gente sai daqui, eu já não lembro mais se a Sônia estava... A gente costuma falar que nós temos versões, né? Exato! Concordo. Então, a memória, na verdade, é a memória... E acho que quando a gente trabalha, né, na área de família, o que a gente vê geralmente é assim, são versões que se contrapõem. Né? E acho que até é importante, assim, da gente não ter essa exigência, eu quero saber exatamente qual foi a palavra que foi dita, se tocou aqui ou se tocou ali, entende? Mas assim, ter uma ideia, né, do que está... E como... Eu acho que até muitas vezes é importante também entender como que a pessoa percebe aquilo e por que ela percebe. Acho que aí que entra a avaliação psicológica, né? Que não é uma questão apenas de garantir que as coisas aconteceram exatamente assim, mas entender a dinâmica que está se passando ali, para que a gente possa entender o caso e achar qual é a melhor solução. Eu acho que com esse programa aqui a gente abriu, né, algumas gavetas aí do cérebro, né, de quem está nos assistindo, e nosso, então, nem se fala, total. né? Justamente para, acho que são vários pontos, né? Prestar atenção em algumas coisas que passam muitas vezes despercebidos, rever alguns acontecimentos da vida da gente que talvez, né, nos incomodem internamente. E
conversar com as pessoas, mostrar que isso também acontece, né? O que a Sônia está trazendo agora, e já tinha mencionado no bloco anterior, é muito importante. A avaliação psicológica, ela de fato, ela não tem aquele comprometimento em resgatar exatamente todos os detalhes que aconteceram. Mas uma entrevista, digamos assim, eu acabei de ser assaltada e eu tô agora falando pro policial que quem me assaltou tinha uma camisa amarela, tinha um boné vermelho. Aí sim, eu preciso... Sim. A minha memória, nesse momento, tem que ser o mais acurada possível, né? Porque, afinal de contas, eles estão procurando uma pessoa com aquelas características. Mas também é naquele fato momento. de falsa memória, que é o caso que iniciamos o programa falando, né? Quer dizer, um homem foi acusado de estupro sem ser ele o estuprador, porque ele era parecido. Então, realmente, é importante que se tenha esse cuidado, Sim, não é? tem um dado bem interessante. Existe nos Estados Unidos um projeto que se chama The Innocence Project. Eles, depois de pessoas já estarem presas há muitos anos, já algumas estarem no corredor da morte, outras inclusive já terem sido executadas, eles começaram a reabrir casos, mas agora buscando novas provas baseadas em evidências científicas, em DNA, em novos testes, né, disponibilizados. E eles chegaram à conclusão de que aproximadamente 75% dos casos que eles conseguiram reverter, né, que conseguiram inocentar aquelas pessoas, mais ou menos 75% das condenações e dessa mudança de veredito era devido a falsos reconhecimentos por parte de testemunhas. Nossa, Então, de isso novo, é bem a importância complicado, de se estudar as falsas memórias. E também pode ter, e eu me questionei do testemunho mal intencionado, pode acontecer também. Eu acho que esse testemunho talvez mal intencionado, não né? é, não não é no falsa sentido memória, da né? mentira, Não, mas... sim, não é falsa memória. Eu acho na influência, que às vezes pode ter em relação à criança, que nós podemos associar também com as questões de alienação parental que hoje estão acontecendo, né? Gurias, a Sônia não queria encerrar sem dar. Tu Pois tá te preparando para um simpósio? Simpósio, eu queria exatamente puxar esse ponto, porque assim, hoje nós estamos discutindo muito essa questão da alienação parental como um fenômeno, né, se ele existe ou não existe, se isso pode influenciar ou não pode. E isso dentro do contexto jurídico está numa importância muito grande, inclusive as pessoas muitas vezes questionando a própria lei que existe Alienação hoje. parental, entenda-se por pais e mães Que buscam... botam os filhos uns contra os que outros. fariam essa falsa memória na cabeça de uma criança, isso né? é tão Que grave. seria Aquele aquela pai que lavagem. pega a criança no fim de semana, leva pra casa dele e fica, não, porque a tua mãe é isso, porque a tua mãe é chata, porque a tua mãe é isso. E que daí faz... E a não mãe entendo faz isso. daí pra pior. Daí Bom, pra não pior. entendo. Como essas questões envolvem muitas vezes também maltratos reais, né? E não é só alienação, então sempre há uma discussão muito intensa. Nós estamos organizando um simpósio, né, que vai acontecer dia 1º e dia 2 de maio, aqui em Porto Alegre, que é o simpósio, é o 5º Simpósio Sul-Brasileiro de Psicologia Jurídica, e que vai tratar exatamente das falsas memórias, alienação parental e a escuta da criança. Então, eu queria dizer que quem tem interesse pode procurar www.simposiojuridica.com.br. Quem Legal. pode participar, Sônia? Psicólogos? É aberto a todos, inclusive sociais? nosso público geralmente é o pessoal do direito, da psicologia, do serviço social, também sociologia, antropologia. E ele é aberto tanto para as pessoas que trabalham na área, para as pessoas que têm interesse na área. Quem estuda E comportamento. quem apresenta também faz trabalhos, esses trabalhos de conclusão, porque a ideia é trazer pesquisa, né, para dar interessante. fundamento para a Não, nossa e prática. eu até vou pegar teu gancho hoje, eu fiquei muito feliz falando em lembranças e memórias. Eu fui fazer uma rápida pesquisa para conversar com vocês e descobri que eu tenho uma amiga querida, Cristina de Gesso. Ela é advogada, ela trabalha no Tribunal de Justiça e ela tem várias publicações sobre esse tema, fez um mestrado sobre esse tema. E aí até dei uma ligadinha hoje de manhã para ela, disse, poxa, como é que eu não sabia disso, guria? Beijo, Cristina, parabéns, seu trabalho é bárbaro. E falando em ressignificar memórias, vou dizer rapidinho que eu estou lançando meu primeiro romance que meu se Deus. chama Num Sofá de Bolinhas, Amor e Terapia. Porque é um trabalho, ele foi escrito com a Ana, que é uma psicóloga, porque a gente faz esse processo de ressignificar memórias, mas não as memórias falsas, ressignificar terapeuticamente memórias. E quando tu estavas falando e explicando, eu estava pensando que o processo da protagonista do livro é bem esse, né? Sim. De seguir uma orientação, assim, de ter uma terapeuta que ressignifica o passado dela, que ajuda ela a reler aquelas memórias que ela tinha, né? Sim. E é bem interessante. Conto depois a data de lançamento aqui. Pronto. Meninas, mais alguma coisa, Vitória?
Bom, eu acho que é um tema tão rico. Tem A gente Quer podia mandar um falar beijo pro Orontes. Orontes? Ó, estou no sofá. Orontes, eu sinto muito, mas tu nunca vai poder sentar no nosso Eu sofá. falei isso pra ele. Porque nesse sofá só sentam mulheres. Não Mas aí a adianta. Vitória esteve aqui te representando. Então, assim, é verdade, muito bem representada. É. Gurias, obrigada, Oh, viu, muito pela obrigada. presença de Obrigada, vocês. Foi- obrigada. aprendemos horrores. Nossa, com a Beijos. cabeça mil. Beijos. Até semana que vem, né? A gente se vê de novo, eu espero, né? Com um novo cenário. Aff, Maria, cheia de graça, eu não vou nem olhar pra trás. Até semana que vem! Tchau.